Irmãos, olha, antes da gente começar, eu quero primeiro dar boas-vindas a vocês que estão nos visitando, tá? Deus abençoe vocês, né? Eu não sei se vocês já participaram de algum culto, então deixa eu te explicar um pouquinho a respeito aqui da nossa igreja, tá? Quem nos conhece sabe que eu sempre falo um pouquinho para você poder ficar à vontade. Primeira coisa que eu falo, olha, ali no fundo, geralmente tem uma garrafa de café e uma garrafa de água. Hoje não tem café. Eu quase cancelei o culto. Né? Por causa de uma falha minha. Então vocês me perdoem, porque eu imaginava, falei, não, tem café em casa, eu ia trazer, mas hoje de manhã eu percebi que não tinha. Então eu vim muito triste para cá, né? E eu estou assim, não tão motivado como sempre estou. Talvez eu pregue até só 15 minutos, estou brincando. Né? Mas assim, normalmente tem um café. Mas, por favor, fique à vontade se você tiver com sede, você levante, vá lá, toma uma água. Por que eu falo isso? Faça o possível para você não dormir. Porque se você dormir, vai passar duas mensagens para mim. A primeira é que você foi dormir tarde ontem, e a segunda é porque a pregação está chata. Já pensou você como visitante, você vem na minha casa e fica olhando para mim com uma cara de chato? Não é legal, né, cara? Então, por favor, não durma. Porque se você dormir, eu vou pegar aquele microfone e vou tacar na tua cabeça. Não, estou brincando, não vou fazer isso não. Vontade a gente tem, mas a gente não faz, né? Tá bom? Né? Mas fique à vontade, de verdade, sabe? Né? Por favor, sinta-se na casa do seu pai, que é o lugar onde você está realmente. Tá? Procure prestar atenção no que Deus vai falar com você. Veja bem, quando a gente fala assim, Deus vai falar com você, por que razão? As coisas estão caindo ali no fundo. Por que a gente fala que Deus vai falar com você? Porque o que eu vou falar aqui não tem nada a ver comigo, tá? Eu vou transmitir para você aquilo que Deus colocou no meu coração, que também é uma palavra que eu vou receber para mim, né? Deus vai falar comigo também através disso, certo? A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu me lembro claramente de que eu estava tão nervoso, eu estava tão preocupado com as pessoas ao meu redor, que eu não consegui prestar atenção no que estava sendo falado. Então, assim, eu estava preocupado com a pessoa que estava aqui do meu lado direito, a maneira que as pessoas se comportavam, e eu nem ouvi o que Deus falou. A partir do segundo ou terceiro culto que eu fui, que eu comecei a entender o que estava acontecendo. E por quê? Porque dentro de uma igreja, gente, como a gente trata com pessoas diferentes, então, às vezes, há algumas coisas diferentes do que a gente vive normal, não é mesmo? Você encontra pessoas diferentes, jeitos diferentes, tem pessoas que oram e choram, tem pessoas que não choram, não oram, tem pessoas que tem um momento onde que elas se quebrantam, tem momentos que a pessoa ora alto, e aí aquilo tudo para mim era diferente. É igual uma criança, né? Quando chega assim, fica... Então eu não consegui prestar atenção direito nas coisas. E eu ficava também com certos receios, né? Nunca tinha entrado numa igreja. Aí tinha um cara lá em cima daquele púlpito, um pastor, todo terno e gravata, olhando para a minha cara com um zoião desse tamanho. Falei, meu Deus, ele vai me bater. Né? Eu sou o pecador aqui, eu estou lascado. Né? E não foi nada disso que aconteceu, graças a Deus. Né? Mas a gente tem essas apreensões. Por isso que eu procuro sempre explicar para as pessoas, para você que está nos visitando, sinta-se à vontade. Entendeu? Fique à vontade. Se você tiver com sono, levanta, vai lá para o fundo, né? Mas procure prestar atenção no que está sendo falado. Quem sabe não seja hoje o dia de uma grande transformação na nossa vida. Quem sabe? O que a Raquel falou aqui é interessante. Ela falou assim, às vezes a gente está com a nossa vida presa, travada, tem coisa que não vai para frente. E a gente procura soluções em todos os lugares e não encontra. Sim ou não? Aí o que acontece? A gente pega, como a gente não encontra, mas a gente não conhece a Deus muitas vezes, ou tem uma imagem de Deus errada, aí a gente dá um maior rolê. Aí tenta de outras maneiras, de outros meios, faz a mesma coisa, e é uma incoerência, né? Você faz a mesma coisa esperando resultado diferente, né? Aí você vai lá e volta no mesmo ponto. E você nunca consegue sair disso. Seja problemas externos ou internos. Na verdade, a maioria dos problemas que a gente tem externo é por causa daqui do coração.
certo? Por causa do interno. Aí você procura, não consegue encontrar uma solução, está com a vida travada, igual a Raquel falou. Às vezes é problema na família, às vezes é problema no seu trabalho, às vezes é problema com você, com seu cônjuge, com você mesmo, e você nunca consegue sair disso. Quem sabe não é hoje? Quem sabe? Eu não sei. Eu conheço algumas pessoas aqui, mas eu não conheço todos. Eu não sei como que você está hoje. Mesmo aqueles que eu conheço, talvez hoje, no caminho para cá, você tenha um problema com a sua esposa, com o seu marido. Talvez no caminho para cá, você teve uma situação que ficou difícil. Então eu não sei como que você chegou aqui, qual que é a sua situação emocional. Mas eu sei que você está num lugar onde Deus pode fazer um milagre. Ele pode mudar alguma coisa. Ele pode transformar. Você pode sair daqui e aquele problema ficou em casa, e quando você chegar na sua casa, o problema está resolvido. Como isso? Eu também não sei explicar milagre. Eu sei que Deus faz. E se você entrou por essa porta, foi porque Deus criou uma situação para você estar aqui hoje. Para que Ele pudesse falar com você. Por essa razão que eu falo, preste bastante atenção. Se tiver com sono, levanta, fica lá no fundo, toma uma água para você despertar. Mas não perca essa oportunidade. Porque talvez essa oportunidade não volte mais. Não é verdade? Talvez você saia por essa porta e nunca mais você tenha oportunidade para ouvir uma palavra. Então não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Tá bom? Então tá. Vamos lá. Olha, eu quero dar um aviso, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, nós recebemos uma grande oportunidade. Uma pessoa do Brasil nos encontrou na internet. E ele é dono de uma web rádio, né? Rádio transmitida pela internet. E ele entrou em contato comigo e perguntou se poderia, né, transmitir os cultos. E eu, claro, permiti, achei muito legal. E agora, todo domingo, eu passo o culto para ele, ele transmite na segunda-feira de manhã, às 9 horas, que lá no Brasil seria domingo, 9 horas da noite, né, ele transmite o culto lá. Então, uma grande oportunidade que ele está nos dando, mas também nós podemos auxiliá-lo de alguma maneira, né? Eu postei lá no grupo da igreja, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês também, o link da rádio. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, ou você pode também compartilhar com seus amigos, pessoas que estão no Brasil, para poder acompanhar o nosso culto. O nosso culto é transmitido todo domingo, às 9 horas da noite no Brasil, que seria aqui segunda-feira, 9 da manhã, tá certo? Então, só para deixar avisado, porque todo domingo eu esqueço de avisar sobre isso. Raquel, acho que está muito alto, tem que baixar um pouquinho o ganho. Você me ajuda, por favor? Ok. Para quem não me conhece, meu nome é Toshio, ok? Meu nome não é Pastor Toshio, Presbítero Toshio, Missionário Toshio, meu nome é Toshio, ok? Se você quiser me chamar de Toshio, você pode me chamar de Toshio, porque o meu nome é Toshio, tá bom? Né? Mas se você quiser me chamar o líder da igreja, também, mas meu nome não muda, meu nome é Toshio. Tá bom? Então, prazer, eu sou Toshio. Né, para Pietra, ela fala que é o pastor da minha igreja, não é verdade? Né, você vê, né, eu sou contratado dela. É o pastor da minha igreja. Né, e é um grande privilégio ser pastor da Pietra, não é verdade? Glória a Deus. Mas assim, vou explicar uma coisa para não ficar estranho até. Né? As pessoas me chamam de pastor, me sinto muito honrado por isso, né? Mas do ministério da onde eu venho, eu recebi uma consagração ao presbitério, ok? Então, assim, se for a questão de título, segundo a denominação que eu vivia, eu sou um presbítero, ok? Apesar de que, biblicamente falando, o que é um presbítero? Presbítero, né, é um ancião. Ancião não quer dizer idade, mas uma pessoa de experiência que cuida da igreja. E hoje em dia, eu tive que explicar, porque eu olhei para sua cara e parece que eu li a sua mente, na piada que você queria fazer. Mas aí, hoje em dia, ninguém chama mais o ancião da igreja de presbítero, chama de pastor. Porque é o que cuida. Agora, uma oração de reconhecimento dos homens, com a mão na minha cabeça, em relação a ser pastor, eu não tenho, tá bom? E também não me preocupo, não me movo por isso. Só estou explicando para vocês, porque às vezes pode parecer, né, inclusive porque o nosso culto está aí na internet, que lá, o Toshio não é pastor, ele fica se autodenominando pastor. Longe de mim isso, tá, gente? Eu não... ele fica falando que eu sou pastor, entendeu? O pessoal tudo me chama de pastor, eu vou ficar falando para todo mundo, me chama de pastor, porque eu não sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu vou ficar explicando toda vez. Me chama de Toshio. Por isso que eu falei, meu nome é Toshio. Né? Prazer em conhecê-los. Tá bom?
Aí, ó, tá vendo? Vamos lá, pega a sua Bíblia, abra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Bíblia, Romanos 3, 23. Se você não tem Bíblia, você pode pedir emprestado para a pessoa do seu lado, que eu tenho certeza que ela tem uma Bíblia. Se a pessoa do seu lado não tiver uma Bíblia, olha para o outro lado, que é outro, do outro lado, tem certeza que vai ter uma Bíblia. E se nenhum dos dois tem uma Bíblia, meu amigo, você está lascado, porque pelo amor de Deus, esses povos não vêm para a igreja e não traz Bíblia, né? Mas tudo bem, tem Bíblia ali no fundo, se você quiser, eu arrumo uma para você. Não tem problema. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Amém. Eu posso ler? Nem vou falar nada aí, não. Ok. Preste bastante atenção. Diz assim, ó. Pode ler? Ok. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Ok. Fecha os olhos um pouquinho, deixa eu fazer uma oração. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor Deus, a tua palavra tem poder de transformar o nosso coração. Mas para isso acontecer, Senhor, nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Porque muitos de nós, Senhor Deus, assim como eu muitas vezes, não entendemos a Tua palavra na clareza. E peço, por favor, a Tua ajuda para que a gente possa compreender claramente o que diz a Tua palavra e o que ela tem a ver conosco. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa realmente ministrar em cada coração a revelação da Tua presença e que cada um de nós tenhamos uma experiência nova contigo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você concorda com essa oração? Então tá. Ok. Olha só. Vou falar hoje um pouquinho. Bom, vou falar hoje um pouco sobre tudo aquilo que eu tenho falado nessa semana. Deus estava ministrando ao meu coração desde o começo da semana sobre arrependimento. Então, no nosso estudo, a gente falou sobre arrependimento lá na casa da Lu. Depois, na célula, a gente falou mais um pouquinho sobre arrependimento. No começo da semana, Deus estava falando no meu coração sobre arrependimento, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder entender claramente, não só sobre a necessidade do arrependimento, mas o que é realmente arrependimento, o que isso tem a ver com Deus e comigo realmente. Por que eu falo realmente? Porque quando eu falo sobre arrependimento, a maioria das vezes a gente pensa no quê? Meu Deus, vai falar de pecado. Porque só quem peca que tem que se arrepender. E aí vai mexer naquelas áreas, naquelas coisas que eu não gosto, vai ser uma palavra que ele vai me dar uma bronca, porque eu sou pecador, isso e aquilo. Né? E por que eu li isso daqui? Porque aqui já começa falando assim, porque todos pecaram. Todos. Eu e vocês, todos pecaram. E sabe o que isso quer dizer? Que todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Né? Isso aqui que eu faço aqui em cima é uma função. Isso não me torna melhor do que ninguém. Eu sou tão pecador como você. E você é tão pecador como eu. E ponto. E aqui ainda diz assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é uma destituição? Destituição é você estar num lugar e você ser removido daquele lugar, não é? Um rei, quando ele é destituído, é porque ele se tornou rei e foi removido do lugar, certo? Então, é um impeachment, vamos dizer assim, né? Pois bem, nós fomos destituídos da glória de Deus, por quê? Nós, que eu digo nós, seres humanos. Porque um dia, Deus planejou para cada ser humano viver com ele. E por que Adão, né? Adão, por que você fez isso? Você pecou. Adão pecou, ele perdeu a glória de Deus, e a gente herdou isso de Adão. E o que seria a glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus, é andar com Deus, é poder usufruir do Pai na sua essência. Todos nós temos uma essência no nosso coração, na nossa vida, de andar com Deus, de viver com Deus, de buscar a Deus, de adorar alguma coisa, certo? Mas a gente perdeu essa presença de Deus quando Adão pecou.
E hoje, para a gente poder recuperar isso, como diz aqui, ó, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, aqui está dizendo o seguinte, que nós, ser justificado é tornar alguém justo, inocente. Nós fomos inocentados por Deus através do que Jesus fez na cruz. Aqui está dizendo uma coisa importante, nós perdemos a glória de Deus, mas a recuperamos através do que Jesus fez na cruz. Vocês estão entendendo? Tá, e o que isso tem a ver com a sua vida e com a minha? Simples. Você lembra do começo que eu estava falando aqui a respeito das nossas vidas travadas e tal, isso, aquilo? Os problemas que carregamos? Quem aqui gosta de ter problema? Levanta a sua mão. Como ninguém? Não é possível. Ninguém gosta de ter problema. Você gosta de brigar? Ai, Lu, se eu tivesse microfone agora. Peraí, deixa eu cantar isso aqui. Sabe, você gosta de brigar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu namorado? Você gosta? Não, hoje eu acordei, vou brigar com ele hoje, porque eu amo essa vida de briga. Ninguém, né? Ninguém gosta. Você gosta de passar por problemas porque você errou? Não, hoje eu vou errar porque eu gosto da consequência do meu problema. Gosto de sofrer. Vou errar mesmo, só para passar. Ninguém. E o que Deus, essa passagem tem a ver com isso? Tem a ver que se eu estou em Deus, o que não me ausenta de problema, mas se eu estou em Deus, eu tenho a solução deles. Se eu estou em Deus, eu posso viver com Ele e eu posso andar além desses problemas. Porque na realidade o problema não é o problema. O problema é o que ele causa na nossa vida e nas nossas emoções. Porque não é a questão de você brigar com seu esposo, ou com sua esposa, ou com o namorado ou namorada. O problema é porque depois de tantas brigas você quer separar. Sim ou não? O problema não é você, tipo assim, está viciado em alguma coisa. O problema é que aquilo está causando problema na tua saúde e daqui a pouco você morre. Sim ou não? É essa a questão. Então não é que, eu estou em Jesus e agora os problemas acabaram. Essa foi a proposta mais mentirosa que muitos de nós ouviram das igrejas. Vem para Jesus, e aí a sua vida vai ser um mar de rosas. Vem para Jesus, porque aí você vai ficar rico, milionário. Eu exagero, mas às vezes nem exagero. É assim que muitas vezes a gente ouviu. Entendeu? Agora, qual é a questão? A gente vai passar por problemas sim. Mas quando Deus verdadeiramente está conosco, a gente passa pelo problema, mas a gente não se queima. A gente passa pelo problema, mas a gente sai do outro lado bem, feliz, rompeu, cresceu, Deus fez um milagre, eu aprendi alguma coisa, saí inteiro. Agora você já viu aquele lance? A pessoa passa pelo problema e do outro lado ela está mais destruída do que... né? Sai toda arrebentada. Não, a gente sobreviveu, mas está lá sem um braço, sem uma perna. Não é verdade? Com Deus não é assim. Com Deus você passa pelo problema. Em Isaías fala, né, uma passagem muito conhecida que fala assim que quando você passar pelo fogo eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e aquela coisa toda, que está querendo dizer que você passa junto com ele. Mas você passa pelo fogo e não se queima. Você passa pela água, você não se afoga. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Está entendendo? A pergunta é, o Senhor está contigo? Você está passando pelo fogo sem se queimar? Você entra na prova e Deus ele te conduz? Lembra de Daniel? Daniel ele passou por duas situações. Não, Daniel uma. Mas teve uma com Daniel e uma com aqueles outros três. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi jogado na cova dos leões, sabe por quê? Porque ele adorava a Deus. Você está entendendo? Aí você começa a ir na igreja, aí começa a acontecer um monte de problema. Está vendo? Deu tudo errado. Comecei a ir na igreja e começou a dar um monte de problema. Não é assim que a gente interpreta? Aí você para de ir na igreja porque deu problema. Na verdade, os problemas, eles vêm para nos levar para Deus. Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões... O próprio rei que fez a lei para ele ser jogado na cova dos leões ficou lá, Daniel, você morreu? E, não, morri não, está aqui. E ele foi livre daquela cova. Tem gente que não acredita nessas histórias, não é verdade? Até o momento de você ser jogado na cova. Aí você tem que acreditar.
Deus, se o Senhor livrou Daniel, livra eu também. Não é verdade? Mas a questão é que Daniel foi livre. Ele caiu numa cova de leões e não foi despedaçado pelos leões. Aí está lá os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles afrontaram, porque tinha que se curvar para adorar lá o cara, e eles não se curvaram, e por causa disso foram jogados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que eles entraram na fornalha de fogo, e nem um fio de cabelo se queimou. E aí quando o rei olhou lá para dentro, tinha um outro homem, um quarto homem com a aparência de um Deus, de um anjo, que estava junto com eles. Vou falar uma coisa para você. Você acreditando nessa história ou não, a minha pergunta é, você está passando no meio da fornalha e está se queimando? O leão continuamente rebenta com você nos seus problemas? Então está faltando Deus. Então está faltando alguma coisa de Deus. E talvez, assim como eu, um dia, você é aquela pessoa que já tentou de tudo, menos Deus. Talvez você, como eu, é aquela pessoa que já tentou resolver os seus problemas de todo jeito, virou do avesso, desvirou, foi para lá, foi para cá, terminou uma coisa, começou outra, e não deu certo em nada. Só que até agora você não tentou com o jeito de Deus. O que você está esperando? Eu estou esperando um milagre. Do jeito que você está esperando um milagre, talvez ele nunca venha mesmo. Tem que saber como esperar um milagre. Sabe como é que é? Com Deus. De verdade. E eu quero ser bem prático aqui, porque eu não vou ficar tapando o sol com a peneira com você. Não adianta você falar, não, eu estou em Deus, eu vou buscar Deus. Se você não vem para a igreja, você não busca Deus. Se você não faz a sua oração, você não lê a Bíblia, você não busca Deus. Não busca. Como que você vai conhecer a Deus sem você ler a palavra? Ah, não, é porque aí eu acredito em Deus. Tá, que Deus você acredita? Não, eu acredito num Deus que eu criei aqui na minha cabeça. Eu sei que Deus é bom, aí você começa a copiar, né? Eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele me perdoa. Da onde você tirou isso? Não, eu tirei das coisas que eu ouvi. Eu também ouvi que arroz é bom, eu também ouvi que feijoada é boa, vou criar o meu Deus feijoada agora. Porque é bom, me alimenta, me sustenta, é gostoso, é prazeroso. Ô, glória. Lu, você está engraçada hoje, Lu. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Parece brincadeira, mas é verdade. Às vezes a gente está formando um Deus para a gente segundo aquilo que a gente acha. Como que eu vou acreditar no Deus verdadeiro? É quando eu busco Ele. É quando eu vou na igreja. Você vem aqui na igreja. Você está aqui assistindo o culto. Você está ouvindo a palavra. Aí você pega um cara como eu, que tipo assim, não deixa passar um fio de cabelo. Aí tipo assim, pá, só confronto. Mas peraí, pelo menos isso está moldando a real. Pelo menos está mostrando, tipo, onde eu estou acertando, onde eu estou errando, o que eu estou acreditando certo, o que eu estou acreditando errado. Então, tipo assim, puxa, eu preciso ir na igreja para mim aprender sobre Deus. Sim, eu preciso ler a Bíblia para aprender sobre Deus. Eu preciso orar para aprender sobre Deus. Então eu vou fazer isso, porque aí sim, Deus vai estar atuando na minha vida. Se não, meu amigo, não. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Toshio, mas por exemplo, né, tem gente que negocia essas coisas. Por exemplo, se eu pegar e eu vou para a igreja uma vez por mês, as outras vezes eu busco em casa, você acha que dá certo? Aí eu falei, não sei, tenta. Aí ela não veio nem aquela uma vez para a igreja, que ela falou que vinha. Deu certo? Não deu. Ela está com Deus? Não está. Entendeu? Não sou eu que dou essas regras, tá? Mas é só você ver o resultado. Quer ver uma coisa importante para você ver se Deus está atuando na sua vida ou não? Olha o resultado. Olha como é que estão as coisas. Olha como é que está o final de tudo. Faz um balanço no mês. Hoje, último culto do mês hoje, não é verdade? Então tá, desde o dia 1º de maio até agora, dia 29 de maio. Analisa, como é que estão as coisas? Houve crescimento, houve queda, ficou a mesma coisa, né? Ou ficou meio barabará. Como é que foi esse mês? Né? Meu coração, as coisas que eu vivo, os problemas que eu passo, eu consegui ajustar o meu coração em Deus em algumas partes? Melhorou? Não. E aí? Não melhorou nada, piorou. Deus está aí? Não está. Não está. Mas isso não quer dizer que Ele não queira estar. Isso quer dizer que eu preciso abrir a porta para Ele. É ou não é? Vocês estão comigo? Então, olha só, aqui está dizendo,
todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Eu perdi a glória de Deus, eu perdi a presença de Deus. Então eu perdi tudo aquilo que Deus poderia me oferecer junto com a presença dele. Eu tenho duas coisas para falar aqui. Eu tenho que falar para você da presença de Deus, e a presença de Deus é maravilhosa por si só. Deus não precisa me dar presentes para eu amá-lo. Porque me dar presente para eu amá-lo não é amar. Não é verdade? É uma prostituição. Eu troco por algo. Agora, é importante eu amar Ele pela presença dEle, por aquilo que Ele é, sim. Mas eu também preciso entender que Deus, Ele é um Deus que ama abençoar os seus filhos também. Ele é um Deus que também quer nos abençoar. Ele quer nos dar uma vida boa. Ele quer nos dar uma vida próspera. Ele quer nos dar uma vida, sabe, que você tenha mais alegrias que tristezas. Sim, Ele quer. Ele quer que colocar paz no teu coração em relação à tua casa. Sim, Ele quer. Está entendendo? Então nós temos um Deus que nós precisamos aprender a amá-lo por aquilo que Ele é, sem querer nada em troca. Mas também nós temos que entender que Ele é um pai que ama abençoar seus filhos. Todo pai ama abençoar seus filhos. Todo pai. Todo pai gosta de presentear, de alegrar o coração dos filhos. E nós precisamos entender que nós temos um pai que é assim também. Só que nós perdemos a glória de Deus. Então como que eu vou fazer para receber isso dele? Aí que eu entro no título, arrependimento que gera vida. Porque só existe uma maneira de eu me reaproximar de Deus através do sacrifício de Jesus. É quando eu entendo que os meus pecados me separaram de Deus. E por isso que eu não consigo viver essa vida em abundância que Ele tem para mim. Abra lá em João, pega aí sua Bíblia, João. Você sabia que tinha um João na Bíblia? Tem. João, ou João. João 10:10. 10/10. João 10:10. Diz assim, ó, já abriu? Abre aí, eu espero. João 10:10. Olha só. Está escrito assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ok? Jesus está dizendo assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. O que isso quer dizer? Vida transbordante. Que você exale vida. Que tudo aquilo que você faz seja bom. Que dê vida para outras pessoas. Jesus veio para nos dar essa vida. E se eu perguntar para você se você quer essa vida, você vai falar: eu quero. Mas só tem uma forma de você acessar esse tipo de vida. É quando você entende que os seus pecados te separam de Deus, os meus pecados me separam de Deus. Olha só, vamos lá, vou montar aqui o cenário. Deus, vendo que o homem perdeu a glória, começa a criar todo tipo de plano para poder restaurar o relacionamento dele com o homem. Eu vou resumir a Bíblia aqui para você, gente, bem rápido. E aí ele começa a criar todas as coisas, e ele chama pessoas específicas para ensinar o povo. Olha, vocês precisam se arrepender. Ah, porque vocês se afastaram de Deus. E o homem sai, se afasta de Deus, depois volta, depois se afasta, depois volta. E passa isso a Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro. Deus tentando trazer o homem de volta, criando situações. Né, eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar aqui falando durante 3 horas. Até mais. Mas aí o que acontece? Deus, ele pega e envia Jesus na terra. Ok? E isso já é um fato muito sugoi. Por quê? Por causa que Jesus estava lá sentado com Deus, à destra do Pai. Ele era Deus, ele é Deus. Ele vivia ali na glória. E de repente ele se fez homem. Você está entendendo isso? Uma pessoa que não precisava passar pelo que os homens passavam. Uma pessoa que não precisava passar pelas coisas básicas que os homens precisam. E ele se fez homem, nasceu como um bebê, foi criado, cresceu, viveu uma adolescência que precisou ser cuidado, ensinado, disciplinado. Imagine só, Maria sabendo quem era Jesus, que era filho de Deus, ensinando ele a fazer as coisas. E ele cresceu, se submeteu a tudo aquilo que a gente sabe que ele se submeteu, pelo que ele passou, morreu na cruz no nosso lugar. Por que ele morreu? Para nos dar acesso a Deus.
E ele não vai morrer. Ele já morreu. Há 2000 anos atrás. E ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir para abrir essa porta de acesso entre nós e Deus. Ok? Então o que ele fez na cruz? Ele deu acesso. Se ele deu acesso, meu irmão, por que você não entra? Por que você não entra? Vamos lá. Você tem um carro. Aí você quer fazer uma viagem. Você quer ir lá para, sei lá, lá para cima lá. Aí você chega lá na porta da Expressa. E quando você vai chegando perto, você vê assim, está escrito assim, ó, hoje a Expressa é de graça. O que você faz? Você não entra. Por que você entra? É lógico que você entra. Entendeu? Você fala, meu, é de graça? Vixe, já era. Né? Você estava pensando em só ir até ali, você já calcula 10 cidades mais para frente, porque vai ficar tudo de graça mesmo. Você entra. Por quê? Porque está escrito lá, é de graça. Não é verdade? Jesus foi lá, abriu o caminho. Por que você não entra? Aí você pensa assim, não, peraí. Eu devo entrar? Não, não é questão de dever entrar. Você tem que saber o que você precisa para entrar. Entendeu? Porque ali, aquilo que ele fez, olha só, não foi de graça. É graça para nós, mas não foi de graça o que ele fez. Ele entregou a vida dele. Não é verdade? Mas ele deu acesso. E por que a gente não entra? Simples. Porque nós não queremos nos arrepender. Essa é a real. Eu quero entrar pelo caminho de Deus e usufruir de tudo que Deus tem, mas eu não quero deixar de fazer as minhas besteiras. Não quero, eu quero continuar. Não, por isso que eu falo que é um negócio muito louco isso. Porque eu quero continuar fazendo aquilo que me deu problema, que me deu prejuízo, que causou tudo. Mas eu quero andar com Deus também. Não é incoerente? Espera aí, se a promessa, se a proposta de Jesus é o seguinte, vem após mim, vem comigo, anda comigo, para você largar os problemas, é incoerente você querer andar com Jesus levando os problemas. Aquilo que te causou, tudo aquilo que você quer largar, você não quer largar para andar com Jesus. Está errado, gente. Tem alguma coisa que não está batendo aí no raciocínio. Porque Jesus, ele não é que Jesus, não, é porque eu sou um pecador. Não, não é isso não. Deus, ele nos ama. Ele nos ama, ele só quer nos separar daquilo que causa problema na nossa vida. Meu irmão, entenda isso. Ele não quer que você se torne um religioso, um fanático, um sei lá o quê. Ele só quer te tirar daquilo que está acabando com a sua vida. Só que ele não pode chegar na tua vida, pegar e falar, vem, pá, e arrancar você de lá. Você tem que deixar e entrar pela porta. Você tem que deixar. Você deixa aquilo para trás e entra por aquela porta. Só que aí o que acontece? Muitas vezes você sente falta. Parece que você fez errado, você sofre. Aí você acaba tomando aqueles tropeços, sabe? Puxa, por exemplo, a pessoa, ela comete uns pecados ali, ela deixa o pecado para trás e entra com Jesus, só que aí de repente ela começa a tropeçar naqueles pecados. Mas a questão é que sempre vai haver tropeços. Mas você já entrou pela porta. Você já está em outro ambiente. Não é mais um ambiente de pecado. Você está no ambiente de Deus. Você está no ambiente com Cristo. Você saiu das garras da morte e entrou para viver uma vida de amor com Cristo. Então, quando você tropeça, você não tem mais acusação dali. Você tem o perdão daqui. Vocês estão me entendendo? Não é mais uma questão de que você tropeçou aqui, a vida continua, mas tudo é uma porcaria. Não, é assim mesmo. Aí pronto. Não, você já entrou por uma porta. Então você tropeçou aqui, tem um pai que te levanta. Você caiu aqui, tem um Deus que pega e te ergue de novo. Tem alguém que te abraça e fala, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, você passou, mas eu te levanto. Ali não, ali ninguém te levantava. Ali você estava caído. Nós queremos uma vida nova sem abrir mão da velha, mas nós precisamos entender que a vida velha que causou tudo aquilo que a gente quer se livrar. E o que eu faço então, Toshio? Decida. Tome uma decisão. E uma decisão racional. Não é uma decisão
de fanatismo, gente. É uma decisão racional. Vou te explicar de uma outra forma. Você, por exemplo, talvez, você é aquela pessoa que não gosta de academia, igual eu. Não gosta de fazer exercício, não gosta de correr, esse negócio de ficar correndo na esteira é coisa de rato. Não vou ficar correndo na esteira, ficar puxando peso, e não sei o que e tal. Aí começa a dar problema de saúde. Aí começa a dar umas dor no braço, uma dor nas costas, e não sei o quê. Aí você começa a lembrar daquelas picanhas que você come lá com a gordura, mas aquilo está fazendo mal, você já não consegue dormir direito porque dá aquelas azias, né, e tal, e você vê que a barriga está crescendo. Ô, Jesus, nos guarda, né? Mas está crescendo a barriga e não sei o que e tal. Você fica pensando, puxa, mas eu gosto tanto da picanha, cara, da gordurinha queimadinha, eu gosto tanto da Coca-Cola, mas a minha saúde está se deteriorando, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que parar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí você pega, vai lá e compra uma esteira cara, e você começa a andar naquela esteira, aí você começa a fazer uns exercícios, porque você precisa melhorar de saúde. E para você melhorar de saúde, você tem que abrir mão de alguma coisa. Sim ou não? Tem que abrir mão. Aí você pega e entra para a academia e começa a fazer aquela dieta, e começa a comer aquelas comidas ruins, né, né, porque, se você falar para mim, não, por causa que as comidas que são de vegano não, como é que aquela pessoa que é da academia, que é, como é que fala? Fitness, comida fitness, olha um nome feio, comida fitness, aí você começa a comer comida fitness, aí você fala, não é gostoso, mentira, não é gostoso, é ruim, mas você come por causa da sua saúde, não é verdade? Aí você tem que começar a saber, você tem que abandonar alguma coisa. Você tem que abandonar. Não adianta, você está aqui, faz academia, corre lá 3 horas igual um rato, depois vem vrau, na picanha. Não tem como, é hipocrisia. Você quer sofrer. Não é verdade? Só que aí depois você está lá tentando dormir sentado porque está dando azia. Né? Eu falo isso por experiência própria, meus irmãos. Não estou falando de ninguém não. Pois é, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Para eu poder viver uma vida de saúde, de estar bem, eu preciso abandonar aquilo que me faz mal. Isso não quer dizer que de vez em quando eu não vou ter o meu momento do lixo. Mas aquilo não faz parte mais de mim. Você concorda com esse raciocínio ou não? Mais ou menos? Tá, Renan. Eu falo sim. Sabe por quê? É porque ele gosta da comida fitness. Na verdade, não é que ele gosta da comida fitness, é que ele não gosta da outra. É isso que eu já entendi. Então, para ele não tem escolha. Mas depois a gente conversa sobre isso. O que eu estou querendo que você entenda? Você percebeu que é um raciocínio meio que óbvio? É assim, na vida é assim. Não é mesmo? Para você poder entrar numa vida nova de saúde, você tem que abandonar aqueles maus hábitos. Para você poder entrar, por exemplo, você quer crescer profissionalmente, meu irmão, minha irmã. Você quer crescer, você não quer mais viver de fábrica. Aí você fala, puxa, eu vou fazer um curso. Fazer um curso ali de, sei lá, de tecnologia da informação, não sei o quê, papapá. Aí você tem que abrir mão de um tempo para você fazer o curso, sim ou não? Né? Eu lembro do Silvinho fazendo curso de japonês. Aquele dia lá, tinha que fazer o curso, morrendo de sono, deitado, já fazendo o curso. Né? Teve que abrir mão de um tempo para fazer o curso. Por quê? Porque para melhorar de vida, você tem que abandonar alguma coisa. Você percebe que quando eu falo do evangelho, eu não estou falando aqui de coisa irracional, de coisa tão assim, mística, cósmica, que a gente não entenda? Se você quer entrar numa vida nova, para você poder viver com Deus, para você ver Deus fazer alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Tem. Ai, Toshio, mas eu não posso. Eu falei, cara, experimenta, você vai ver que não vai dar certo. Não adianta, não existe 50%. Ou você é ou você não é. Ou você faz, ou então você vai continuar vivendo a mesma coisa de antes. Reclamando. Sabe qual é a pior coisa que tem? É o cara chegar, ou a pessoa chegar e falar assim, ai, porque minha vida está uma droga, porque meu marido não sei o quê, porque minha esposa não sei o quê, porque o problema financeiro não sei o quê, mas ele não toma nenhuma atitude para mudar. Só reclama. Aí o pior, aí às vezes chega lá, né, na igreja, vai falar lá com o pastor, então, me ajuda, pastor, faz uma oração aí por mim, porque as coisas estão difíceis.
Tá complicado lá em casa, porque meus filhos, porque minha esposa, meu marido, não sei o quê, as finanças, tá todo mundo doente, tá tudo caindo aos pedaços, tá mofando a casa, tá não sei o quê. Faz uma oração aí por mim, aí o pastor ora. Aí não muda nada, lógico que não muda. Você acha que oração de pastor o que é? O pastor não é bom, vou pegar a varinha de condão do Harry Potter, né? Não é assim. Gente, não é assim. Na boa, não é assim. Entendeu? Você tem que sair daquele lugar. E qual é esse lugar? É o lugar de pecado. Mas os nossos pecados fazem separação. Abra lá, eu vou abrir aqui, Isaías. Vou ler para vocês, calma aí. Vou ler para vocês não acharem que eu estou inventando. Né? Porque depois falar, ele está falando aquilo, mas onde que está na Bíblia? Então, ele deve estar inventando alguma coisa aqui. Ó, Isaías 59. Isaías, oi? Abriu aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Isaías 59. Ó, escute bem, Isaías 59. Certamente, ou seja, com certeza, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ponto, dá uma pausa. Olha só, está falando que com certeza a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos dele não estão surdos, que não possam ouvir o teu pedido, o meu pedido de socorro. Se não está encolhido, então por que eu estou vivendo tudo isso? Aí continua. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que ele está falando? O problema é que o nosso pecado encobre a presença de Deus de modo que eu não consigo acessá-lo. Então qual que é o problema aqui? Estou ali no pecado. Deus, porque o Senhor não faz nada, e Deus, eu não posso, filho meu, porque tem uma barreira entre nós. Mas então Deus remove a barreira. Mas a barreira é tua, infeliz, tira você. É você que tem que tirar a barreira, não sou eu, porque quem pecou não fui eu, cabra, foi tu. Mas Deus, eu não consigo. Ah, consegue sim. É que você não quer, mas tu consegue. E Deus fica ali. Eu estou falando aqui, né, de uma maneira meio brincadeira, mas é mais ou menos assim. Porque a gente fica negociando, a gente quer que Deus tire. Deus tira do meu coração a vontade de pecar. Eu dou risada com as orações que eu fiz. Deus não vai tirar de você a vontade de pecar. É você que vai perder a vontade de pecar por causa de uma prática nova. Você vai perceber que é muito melhor você andar em santidade do que pecar. Eu ainda não vivi esse outro lado da academia, por exemplo, né? Porque eu falo assim que a comida fitness é ruim. E ela é ruim mesmo. Só que aí a Raquel começou a comer lá aquelas, como é que é o nome? Aqueles nuts, aquelas castanhas. E eu odiava aquelas castanhas e hoje eu amo aquelas castanhas, que raiva. Aí eu vou lá, como aquelas castanhas e eu não quero almoçar porque minha barriga está cheia. Eu falei, olha que funciona mesmo esse negócio. Aí eu comecei, aí de vez em quando eu estou lá, eu vou lá embaixo, pego lá as castanhinhas, eu estou comendo, eu olho assim, falei, que raiva, a Raquel está me pegando pelo estômago, olha. Entendeu? Eu troquei um hábito. Ao invés de pegar minha comida do almoço, gente, era desse tamanho meu prato, assim, ó. Né? Eu como lá mais 5 castanhinhas e encho a barriga, que chato. Antigamente, não tão antigamente, mas um ano atrás mais ou menos, pergunta aqui para a Isabela, todo final de semana era churrascão em casa. Todo final de semana era churrasco, Coca-Cola. Entendeu? Hoje em dia nem tanto assim. Estou perdendo uns hábitos aí, gente. Que chato. Mas não abro mão de uma picanha. De jeito nenhum, a gente muda calendário, troca, né? Nem vai chegando meio-dia, primeiramente, né? Então, tipo assim, sabe, não é questão de você, você troca um hábito por um hábito bom. Aí depois você olha e fala, meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Como que eu ainda continuava naquilo? Porque você percebeu o quão bom é isso. Então é uma decisão minha, eu preciso remover, eu preciso sair do lugar do pecado. Sair do lugar do pecado, entenda, por favor, né? Porque parece que a gente fala, as pessoas não entendem. Sair do lugar do pecado não quer dizer que você não vai pecar. Não é isso. Não quer dizer que você vai ser santo, que você vai parar de pecar, não. Sair do lugar do pecado é que você vai sair de um lugar onde Deus não pode agir e você vai estar num lugar onde Deus tem todo o acesso a você.
E porque Ele tem acesso a você, Ele pode fazer todas as coisas. Aí Ele pode tocar no teu coração, aí Ele pode falar com você, aí Ele pode mostrar o caminho certo, o caminho errado, aí Ele pode abençoar a tua vida de todas as formas. Aí tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus pode fazer, Ele vai poder fazer. Por quê? Porque você está no ambiente dEle. Não é difícil de entender. Agora, como que eu faço isso? Pelo arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Estava falando, né? No estudo. Arrependimento é você tomar uma direção diferente. Arrependimento é você entender que aquilo que está em volta de você aqui te faz mal. E você não quer mais viver isso. E pior, ainda por cima, ofende a santidade de Deus. Eu acredito que se eu perguntasse assim, você ama Deus? A maioria vai falar, eu amo a Deus. Você faria alguma coisa ruim, de propósito, contra alguém que você ama? Não. Não, eu não faria, porque eu amo. Pois é, os nossos pecados, eles ofendem a Deus. Então o que eu devo fazer? Eu devo entender que, puxa, tudo aquilo que Ele fez por mim, entregando o seu Filho na cruz, fazendo todas as coisas, até mesmo quando eu oro, mesmo estando na situação, puxa vida, eu posso orar e posso falar com Ele, mas os meus pecados ofendem a Ele. Então, quando acontece isso, o que eu faço? Eu me arrependo, eu falo, Deus, eu não quero fazer isso, aí eu saio desse lugar. Deus, eu não quero mais pecar. Deus, eu não quero mais ofender a Tua santidade, ofender a Tua presença, eu não quero mais desvalorizar o que o Senhor fez por mim. O que aconteceu? Eu saí daquele lugar de pecado por causa do arrependimento. E quando eu saio daquele lugar, aí sim Deus ouve a mim. Aí sim a mão dele se estende e me levanta. Mas às vezes eu acabo indo, mas eu não estou mais lá. Eu estou aqui. Aí a mão dele se estende para me levantar. Aí o toque dele vem no meu coração para entender que ele verdadeiramente está comigo. Arrependimento gera vida. Arrependimento muda tudo. Toshio, mas como que é que eu me arrependo? É quando você toma uma decisão. Primeira coisa que você tem que decidir é decidir acreditar nele. Você precisa decidir, não é acreditar em Jesus somente na tua cabeça, é decidir acreditar nele através da Bíblia, através do que diz a Bíblia a respeito dele. É decidir acreditar que ele está esperando por você para mudar a tua vida. É decidir acreditar que ele é o que ele é. E depois disso, decidir obedecê-lo. Segui-lo. Não é da noite para o dia que a gente aprende a seguir a Deus no 100%, não é verdade? Mas tem que começar em algum momento, sim ou não? Então eu preciso decidir, crer nele e obedecê-lo. Se eu creio e eu obedeço, eu estou dando acesso a ele à minha vida. E quando ele tem acesso à sua vida, tudo muda. Você sabe que existe uma questão, todas as vezes, eu sinto essa mesma atmosfera. É uma atmosfera onde nós entendemos, mas também uma atmosfera onde nós estamos propensos a fazer tudo errado de novo. E a chegar nesse mesmo ponto de novo, e ouvir a mesma coisa de novo, até o momento, ou que a gente vai estar tão cansado, mas só que às vezes passa tanto tempo, ou você pode fazer diferente. Ou você pode dar um fim nesse ciclo de derrota. Você pode dar um fim nesse ciclo de derrota, se você quiser. Você pode finalizar esse ciclo de derrota. Toshio, mas se eu quiser fazer isso, eu vou ter que abrir mão disso e daquilo. Olha, eu não sei, fala com Deus. Eu não sou do tipo que eu falo, já aconteceu comigo, mas eu não sou, e eu nunca vou falar para você, tipo assim, ó, você tem que largar disso, largar daquilo outro. Não sou eu que tenho autoridade para falar isso, é Deus que vai falar com você. Aconteceu comigo, quem sabe do meu testemunho, quem já ouviu sabe. Quando eu me converti, quando Deus tocou na minha vida, eu estava namorando com a menina, tinha uma vida toda desregulada, bebia, zoava, bagunçava, fazia o que for, e um dia Deus não falou para mim, larga tudo. Não, Deus ele só preencheu aquele vazio. Você está entendendo? Deus não falou assim, ó, você tem que parar de fumar, seu pecador, ficar fumando esse cigarrinho de Satanás. Não, de jeito nenhum. Ele não falou nada disso, ele só preencheu aquele vazio. Quando ele preencheu, eu não senti mais necessidade de nada.
Você está entendendo? Sabe qual é o problema? É que a gente tem tanta experiência ruim com pregações e igreja e pessoas, ou a gente tem uma visão de Deus tão errada, que a gente acha que Deus é um general que está ali apontando para você parar com isso, parar com aquilo outro. Não é assim que Deus faz. Deus, ele só quer preencher o teu coração. Ele quer encher o teu coração com a presença dele. Sabe por quê? Você sabe por que a gente faz determinadas coisas? Porque o nosso coração é vazio, aí eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Quer ver uma coisa? Eu não dependo do púlpito para viver. Eu não dependo do púlpito para saber quem eu sou em Cristo. Mas tem pessoas que, se não pregar, acabou a vida. Por quê? Por causa que tem um vazio no coração que precisa ser preenchido. Tem pessoas, olha, eu era assim. Eu era uma pessoa extremamente carente. Então, eu não conseguia me ver se ter uma namorada. Eu precisava namorar, porque se eu não namorasse, eu me sentia sozinho, e quando eu namorava, eu não namorava. Eu era um aspirador, eu sugava a pessoa para mim. Entendeu? E por causa disso, a gente se submete a um monte de coisa, porque tem traição e você perdoa, tem problema e você está ali, tá igual aquele monte de ilustração que tem, às vezes, sabe aquela coisa assim da corda que está apertando o seu braço, está apertando a sua mão, e está doendo e está machucando, e você não solta. E está machucando, mas você não solta. Aí quando você solta, alivia, mas quem quer soltar? Eu não queria soltar. Então eu sugava a pessoa que estava comigo, me submetia a um monte de sofrimento. Por quê? Precisava daquilo? Eu era carente. Só que aí um dia Jesus veio e preencheu aquela carência. Ele preencheu com o amor dele, com a graça dele, com a presença dele. Aí quando eu olhei em volta, eu falei, meu Deus, eu não preciso de mais nada disso. Aí foi só uma mudança de hábito. Não foi mais uma carência. Tem pessoas, olha só que interessante, como muda a nossa visão. Tem pessoas que você conhece alguém hoje, e amanhã você já diz, eu te amo. Mentira. Mas por que você diz? Porque está sendo levado pelo coração, pela carência. Quem que ama alguém conhecendo um mês, gente? Quem que ama alguém conhecendo há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano? É quase impossível. Ou a gente tem a versão de amor bagunçada. Sabe o que é amor? Amor é tempo. Você está com a pessoa. A cada ano que passa, você pode dizer, eu amo mais. E quando você chegar lá aos seus 90 e tralalá, e a pessoa tiver seus 90 e tralalá, e vocês não têm mais nem beleza, nem apetite sexual, não tem mais nada para compartilhar, não se a presença um do outro, ali sim é um amor puro e verdadeiro. Então amor, não existe amor com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando eu e Raquel casamos, 6 meses junto. Aí eu falava, eu amo essa mulher. Mentira. Mentira, mas eu casei, eu falei, casou, já era, agora eu vou ter que amar. Aí eu tive que decidir amar todo dia decido amar, todo dia decido amar, todo dia decido amar. Eu falei para ela, você está lascado, porque agora a gente não separa nunca mais, a não ser que a gente morra. E tem coisas na Bíblia que eu entendo aqui, que se a gente morrer junto, a gente vai viver junto também, está lascado. Até na eternidade, se Deus quiser. A Raquel, ela não gosta muito dessas ideias, não sei porquê. Não, é uma outra coisa, depois é uma outra história, depois eu te conto. Mas sabe, gente, não existe isso, isso é carência. Esse negócio de, eu te amo, mentira, cara, é mentira. É carência. É carência. Você quer ver só quando você quer fazer um teste de carência? Pensa numa coisa que você ama muito e fica sem ela durante 1 ano. 6 meses, 3 meses, 1 semana. Você vai ver que dá até uns tremelique assim de... É vício, é vício. Por que eu comecei a fumar? Eu fumei 8 anos. Né? Parei quando eu tinha meus 23. Aí, dos 15 aos 23 eu fumei. Por que eu parei? Por que eu comecei a fumar? Primeiro eu comecei a fumar por causa da galera, né? Coisa mais besta, né? Todo mundo via todo mundo fumar, eu comecei a fumar. Aí o que acontece? Aí o cigarro vira um hábito, vira um vício, e aí você percebe que o cigarro, ele ameniza algumas coisas. Quando você está ansioso, você fuma um cigarro, você fica mais tranquilo. Quando você está bravo, você fuma um cigarro, você fica mais tranquilo. Quando você come depois da comida, você fuma um cigarro, você fica mais tranquilo. E quando você vê, você está usando cigarro para tudo, para poder trocar alguma coisa, para amenizar alguma coisa. Você sabe por que uma pessoa, sabe o que uma pessoa carente faz? Ela se relaciona com alguém e vicia naquele alguém. E aí, aquele alguém
Na verdade, isso não... Por isso que eu falo que não é amor. Isso daí, na verdade, é um engano muito grande. Porque aí aquela pessoa serve para poder alimentar aquela carência da pessoa. A carência é como se fosse um demônio com fome. Entendeu? É duro, é pesado o que eu estou falando, mas é a real. A carência é um demônio com fome. Tudo que está em volta, ele se alimenta para poder suprir. Agora experimenta ficar sem isso durante 3, 5 dias. Você começa a ter umas loucuras em você. Agora, eu estou falando isso para você, para falar que você deve parar com isso. Não. Se Jesus preencher o teu coração, você não vai precisar fazer nada. Por isso que você tem que sair desse ambiente de pecado e entrar no ambiente onde Deus pode acessar você. Ah, Toshio, mas aí, olha só, esse é um absurdo, parece que eu ouço pensamentos, mas assim, Toshio, mas aí se Jesus entrar na minha vida, será que eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu já vivi até hoje? Eu acho que eu não quero abrir mão dessas coisas. Então, vive no mundo, continua sofrendo, continua se arrebentando, Jesus voltar, você vai para o inferno. É isso. É isso. Se você prefere o inferno, o inferno, você não conhece o inferno. Você não sabe o que é o inferno. Calma, eu nem comecei ainda. Não, mas é verdade, gente, pelo amor de Deus. Sabe por que? Olha, você sabe qual que é um erro também que a gente comete? A gente acha que esse tipo de coisa, é tipo assim, é como se tivesse um Deus irado. E não é. Veja bem, você está, o Vitor não, o Arthur. É Arthur, gente, perdão, eu outro dia chamei de Odir, né? É Arthur. O Arthur, desse tamanhozinho, né? Brincalhão, corre e tal, não sei o quê. E aí tá ali, a Lu cuidando dele, olhando. De repente, esse Arthur, ele passa por aquela porta, e essa mulher levanta e vai, cata ele. E ninguém entende. Por que você levantou e pegou ele? Porque tem uma escada ali. E se ele cai, ele se arrebenta. E aí o Arthur olha para ela e fica bravo porque ela pegou ele. Fica bravo. Me solta, sua velha chata da lavada. Não é assim? E a mãe fala, você não vai lá para a escada, porque se você vai para a escada, você cai, você morre, moleque. Ele não entendeu nada, tomou a bronca, foi pego de supetão e ficou bravo, não entendeu nada. Né? Tá tirando a minha liberdade. Não entendeu nada. Mas a mãe sabe que se ele passasse por aquela porta, ele poderia cair. E aí a consequência seria pior, sim ou não? Você sabe quando Jesus fala assim, olha, conserta a tua vida, porque se você morrer, você vai para o inferno. Tem gente que fala, tá vendo? Fui naquela igreja e falou de inferno. É Deus que te ama, te avisando, pelo amor. A gente não entende isso, sabe por quê? Porque a nossa tendência é ser rebelde mesmo. Mas é Deus nos avisando, é Deus falando, puxa, toda vez que eu vou naquela igreja do Toshio, ele fala do raio do inferno. Pois eu falei, a fulana vai vir hoje, eu vou falar do inferno. Foi? Não foi. Não foi. Mas o que acontece? Tem um Deus que te ama tanto, 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 que deu o seu filho Jesus no seu lugar, para que você tenha vida eterna. É isso. Agora, se você vai ouvi-lo ou não, aí é problema seu. Não é verdade? Mas ele te ama. Ele te ama tanto que ele tem a manha de dar um puxão na tua orelha para lembrar do amor dele por você. Mas eu passei por um monte de coisa. Ele sabe que você passou por um monte de coisa. Mas é porque eu tive muita decepção. Ele sabe, mas ele continua te amando do mesmo jeito. E o plano continua igual, e o caminho é igual, é a mesma coisa. Você só precisa entrar por ele. Será que já não está na hora? Vamos lá, gente. Será que já não está na hora? Será que já não chegou um tempo onde que, puxa, cara, vou ficar aqui até quando? Será que já não sofreu o suficiente? E Deus está ali com a mão estendida? Será que já não está na hora de parar e tomar uma decisão diferente? Tomar um arrependimento verdadeiro e se comprometer com Deus? É você que tem que decidir. Mas eu posso te falar, se você fizer isso, a sua vida nunca mais é a mesma. Se você fizer isso, nunca mais a sua vida é a mesma. Vai haver uma transformação. Aquela
bênção que você esperava, aquela coisa que você planejou no seu coração, vai ser daquele jeito. Porque aquilo que você planejou, na verdade, foi Deus que colocou em você. Aquele casamento abençoado, aquela vida familiar bonita, né? Vai ter problema, mas vai ter seus momentos de propaganda de margarina, sim. Né? Lembra da propaganda da Doriana? Aquele sol que entra assim, aquela mesa assim, né? Aquela cor assim, né? Neutra, aí os filhos sentados, o pai de terno e gravata assim na cabeceira da mesa, a mãe com um vestido todo bonito, as crianças tudo dando risada, passando Doriana no pão. Isso não é verdade? Não era assim? Todos nós tivemos um dia um sonho assim, e às vezes deu errado. Mas só você pode decidir se você não pode viver isso ou não. Deus pode fazer. E eu costumo dizer que se você teve um sonho desse tipo, é porque foi o próprio Deus que imprimiu isso no teu coração. Eu nunca tinha sentado na mesa com a minha família para comer junto, né, com os meus pais, com a minha mãe. Vim para o Japão com 18 anos. Eu nunca tinha tido uma foto de família. Sabe assim? É uma coisa até natural para algumas famílias, não é verdade? Eu vi, por exemplo, no Facebook do Silvinho, tem foto lá de toda a família. Eu vejo, às vezes, na rede social de vocês, tirando foto com a família, e vocês veem muito da minha hoje, não é verdade? Mas eu vou te falar uma coisa que talvez você não sabia. A minha primeira foto em família foi quando eu tinha 23 anos aqui no Japão. Por quê? Por causa que a gente nunca teve esse ambiente familiar na minha casa. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus. E eu pedi assim, Senhor, restaura minha família. Meu pai morava no Brasil, o meu irmão estava morando em uma outra cidade aqui no Japão, a minha mãe morava em outro lugar, e eu morava lá em Haiti, lá em Caria. Minha irmã morava em Anjo, já estava casada. E a minha oração era, Deus, eu gostaria muito que houvesse uma restauração na minha casa. Né? Restauração mesmo, meu pai, minha mãe, tudo bloqueado, tudo briga, uma série de coisas. A gente começou a orar pedindo a Deus. Cada apelo que eu ia, eu pedia a Deus. Cada momento que eu tinha, eu pedia a Deus. Tinha um cartãozinho desse. Né? Cadê o meu cartão de Oicó, gente? Está aqui, tenho certeza. E no meu cartão de Oicó, que sempre teve o nome do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família. E eu pedia a Deus todos os dias. Aí um dia meu irmão me ligou, estava indo para a igreja, meu irmão me ligou e falou assim, Toshio, tem trabalho aí? Eu não quero mais ficar aqui, tá ruim. Eu falei, pode vir que tem. Eu nem sabia que se tinha, mas aí falei, vem. Aí ele veio, começou a morar comigo. Aí depois meu pai estava no Brasil, ele não tinha plano para voltar para o Japão, mas aí Deus causou uma cena, ele teve que voltar para o Japão. E aí a gente começou a morar tudo junto na casa do meu cunhado. Aí depois ele conseguiu um apartamento, a gente foi morar para lá. E aí teve um dia que a gente foi para a igreja, meu pai não se converteu ainda, mas eu lembro assim do trabalho que ele fazia, ele levava a gente na igreja, buscava, trazia e tal, e teve um domingo que a gente foi no culto de manhã, e voltamos para casa, e meu pai sempre foi daquele tipo assim, tem um jeito dele, né? Ele vai no mercado, vai lá, compra um monte de coisa para fazer aquele yakisoba, aquelas coisas assim, né? Coisa de velho japonês, né? Aí ele pega, senta lá, né? Não quis chamar ninguém aqui de velho, tá? Falando do meu pai. Né? Mas aí ele pegou, sentou assim, fez lá, vamos almoçar. A gente tinha uma mesinha pequenininha, nem cabia todo mundo, mas todo mundo sentou em volta ali, tinha uns banquinhos e tal. Aí minha irmã falou assim, pai, você me permite fazer uma oração? Aí meu pai falou, pode, né? E assim, quem conhece meu pai sabe que ele era bem averso ao evangelho e tudo. E aí a gente deu as mãos, eu estava do lado do meu pai assim, eu peguei na mão dele. Eu tive muitos problemas com meu pai. Aí dei a mão para ele assim, tal. E aí minha irmã foi fazer uma oração. E naquele momento Deus falou ao meu coração, falou assim, eu sou Deus que realiza o desejo dos meus filhos. E aí eu abri os meus olhos e vi meu pai ali de cabeça baixa, sabe, recebendo aquela oração. Meus olhos encheu de lágrima. E eu falei assim, não, mas eu não posso chorar, que senão eu vou criar uma cena aqui com meu pai, né? Então, né, me segurei, a gente comeu. E eu estava vivendo um dia na minha vida que eu nunca tive em toda a minha história. Que era um dia de alegria com a minha família. Aí depois que comemos, a gente foi lá pro quarto, todo mundo deitou na cama, meus irmãos, meu cunhado deitou na cama assim, ficamos assistindo o filme. Aí minha mãe falou, vamos tirar uma foto? Eu tinha comprado uma câmerazinha. Aí eu ajeitei lá para tirar uma foto, fui lá para trás, e quando eu estava indo, Deus falou no meu coração de novo, eu sou Deus que realiza o desejo do coração dos meus filhos. E aí a gente teve a nossa primeira foto em família ali. E eu tenho ela no meu Facebook até hoje, eu quero que você entre lá depois dê uma olhada. Porque aquela foto foi a primeira. Foi a primeira de muitas depois que eu tirei. Porque Deus realiza o desejo do nosso coração quando nós buscamos a Ele. Quando nós saímos daquele ambiente de pecado e entramos na presença dEle.
Eu não sei qual que é o desejo do teu coração. Eu não sei qual foi o sonho que foi frustrado na tua vida. Eu não sei se de repente os planos que você traçou, eles estão dando certos ou não, talvez não. Mas eu posso te garantir uma coisa, Deus, Ele pode restaurar tudo. Ele pode fazer as coisas novas, Ele pode transformar, Ele pode mudar, porque Ele fez na minha vida. Eu não era merecedor, eu não tinha nada que eu pudesse oferecer a Ele, mas Ele, por causa do amor dEle por mim, Ele fez, e Ele pode fazer na vida de qualquer um, principalmente na tua que está aqui, ouvindo essa mensagem. É só você se entregar. Afinal, o que nós temos a perder? Como eu falei, Deus, Ele só quer nos livrar daquilo que está nos fazendo mal. O que nós temos a perder? Eu não tenho nada a perder. Talvez você também não tenha. Então tenha coragem hoje para tomar uma decisão. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos fazer uma oração. Pessoal, eu não vou convidar ninguém para vir aqui na frente. Não vou chamar você para um apelo. Não vou perguntar se você quer aceitar Jesus. Eu não vou fazer nada disso. Pode ficar tranquilo. Porque é uma coisa entre você e Deus. Abandonar pecado não é você vir aqui na frente. Abandonar pecado e entrar por um caminho de arrependimento para você viver na presença de Deus é uma decisão no teu coração. Você sabe o que vai mostrar se você decidiu viver uma vida nova? É você na semana que vem estar aqui de novo. Não é verdade? O que vai mostrar que você tomou uma decisão nova é você, ao invés de você ficar ali naquela bagunça toda da sua vida, é você começar a buscar Ele aqui, ó. É você chegar lá e falar assim, Toshio, como é que eu faço para ler a Bíblia? Eu não sei ler a Bíblia direito, como é que eu faço? É você pegar e na sua semana, você orar a Deus e falar, Deus, no domingo eu decidi entregar minha vida para o Senhor de verdade. Eu peço por favor que o Senhor comece a fazer uma mudança na minha vida. Olha Deus, está acontecendo um problema aqui na minha casa. Senhor, por favor, faz um milagre. É assim. Não é você vir aqui na frente, porque quantas vezes eu fui na frente, receber uma oração, veio um pastor colocar a mão na minha cabeça e não mudou nada. Não mudou, que eu quero dizer assim, eu não tomei uma atitude. A mudança começa quando eu e você tomamos uma atitude. A mudança começa, sabe quando? Quando você vai lá naquela pessoa que você magoou e você fala, puxa, me perdoa, eu errei. A mudança começa quando os filhos começam a obedecer aos pais. É quando os pais começam a andar nos caminhos de Deus para abençoar os filhos. É nessa hora que a mudança começa. A mudança começa quando você toma uma posição. Se você tem um chamado de Deus, você toma uma posição com Ele. Deus, eu me submeto à Tua vontade. É nessa hora que começa. Então não adianta você vir aqui na frente, ou você levantar sua mão, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Se você quer, que bom, aceite então no seu coração. E tome uma decisão nova a partir de hoje. Amém? Quero fazer uma oração com vocês. Feche os olhos um pouquinho. Você que quer uma vida nova, você que entendeu que o pecado, ele só está causando mal na tua vida e você não quer viver mais. Faça uma oração a Deus, fala para Deus, Deus, eu decido hoje viver uma vida nova. Eu decido hoje me afastar dessa vida de pecado. Eu me arrependo e entro numa vida nova contigo. Se essa sua oração for uma oração honesta e sincera, eu posso te dar certeza que a sua vida começa a mudar a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu amor demonstrado, Senhor Deus, nessa manhã para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor ainda se importa conosco, o Senhor ainda tem planos e bons planos para cada um de nós. Deus, eu também quero entrar por este caminho de arrependimento, Senhor. Eu não quero viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor, preso, entregue, Senhor Deus, ao pecado, onde muitas vezes eu estou sofrendo. Eu quero viver uma vida contigo. Eu quero poder estar, Senhor Deus, no ambiente do Senhor, aonde, Deus, mesmo que eu caia, o Senhor vai tomar a minha vida pelas mãos. E assim também eu oro, Deus, por cada um aqui, para que nenhum de nós venhamos, ó Deus, a permanecer, ó Pai, longe da tua presença, longe do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada um aqui possa viver uma revelação do teu amor, uma revelação da cruz, Senhor, que a cruz, que a obra da cruz
torne algo pessoal para cada um de nós, que nós possamos neste momento olhar para Ti, Senhor, olhar para aquilo que o Senhor fez e entender que foi por nós, foi por mim, Senhor, e por causa disso, Deus, eu tomo uma decisão de entrar, Senhor, em Tua presença, de me render a Ti, de pedir perdão pelos meus pecados, de entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor vai começar uma nova vida. Eu sei que o Senhor vai começar um novo tempo. Eu sei que o Senhor vai renovar todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, nesta manhã, um novo tempo, uma nova estação. Um tempo, Senhor, não mais vivendo na prisão do pecado, mas andando por um caminho de arrependimento e vivendo uma vida contigo. Porque o Senhor é Deus que realiza os sonhos, o desejo do nosso coração, quando nós nos deleitamos em Ti, quando nós nos alegramos em Ti. Senhor, Tu és Deus que pode mudar todo o nosso destino, todo o nosso futuro. O Senhor é Deus que transforma todas as coisas. E eu declaro em nome de Jesus sobre cada um aqui uma transformação de vida, uma mudança de dentro para fora, da mesma maneira que oramos no começo, uma mudança do interior, aonde mesmo que ainda haja problemas, os problemas não irão mais nos afetar, porque o Senhor está conosco. Nós vamos passar pelas águas e elas não vão nos submergir. Nós passaremos pelo fogo e não vamos nos queimar. Ainda que sejamos jogados em covas, o Senhor nos livrará. Ainda, Senhor Deus, que entremos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco e nem a morte nós temeremos, porque estaremos contigo, Senhor. Tu és fiel e eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço. E todos aqueles, Senhor, que nesta manhã decidiram ter uma vida contigo, Senhor, por favor, manifesta de novo a Tua glória sobre eles. Senhor Deus, a Tua palavra diz que lá atrás nós perdemos a Tua glória, mas aqui diz que quando somos justificados pelo Senhor, Deus, a Tua glória novamente começa a se manifestar. Senhor, manifesta a Tua glória, a Tua presença na vida de cada um. Manifesta a Tua presença, Senhor Deus, no coração, na família, no trabalho, na saúde, Senhor, em Jesus. Manifesta a Tua presença, Senhor, na vida de cada um. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor já está respondendo a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Você deseja e se concorda com isso? Então amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Como eu falei, é uma atitude diferente. É uma decisão de agir de forma diferente. É você começar a andar e a tomar decisões diferentes a partir de hoje. Eu quero oferecer para vocês a minha ajuda. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas vêm no culto, elas assistem um culto, Deus fala com elas, mas depois não tem uma continuidade. Talvez igual a mim no começo, você tenha muitas dúvidas a respeito de igreja, de Deus, da Bíblia. Tenha tantos questionamentos na sua cabeça. E você precisa de um esclarecimento. Olha que interessante. Quando eu comecei a ir na igreja, que eu decidi andar com Deus, eu cheguei na minha irmã. Obrigado. E a minha irmã foi a pessoa que me ajudou a andar com Deus no começo. E eu falei para ela bem assim, eu falei, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente direito. Então você me ensina como faz para essas paradas, porque eu tenho muita dúvida. Eu tenho dúvida a respeito de tanta coisa e eu preciso ser esclarecido. Ela, qual que é as dúvidas que você tem? É da Bíblia? Eu falei, não é só da Bíblia, tem de tudo. Por exemplo, por que os crentes oram alto? Deus é surdo? Aí ela olhou para minha cara, hã? Eu falei, Deus é surdo? Por que você fica gritando? Deus não é surdo? Aí foi uma das coisas que ela tirou do... Outra coisa, eu estou lá na igreja, aí eu estou aqui, eu me concentrando aqui no louvor, e tem uma pessoa aqui do meu lado, meu Deus do céu, o que é isso daí? Tudo bem? Vai acontecer alguma coisa com a pessoa? Demônio? Eu tenho dúvida. Aí eu estou aqui, tem um outro chorando, às vezes, eu vi o cara chorando, eu falei, meu Deus, a vida dele está uma desgraça. Né? Chorando, né? Tipo assim, até babei. Mas chorando, foi, mas... Então eu tenho essas dúvidas, ok? São dúvidas que as pessoas têm. Outra coisa, e a Bíblia? Olha só. A Bíblia é a palavra de Deus.
Mas não foram homens que escreveram? E os homens não são falhos? E aí? E se o cara está pregando um negócio ali que é errado? Porque os homens são falhos. E como é que eu posso crer na Bíblia se quem escreveu foi homens e os homens são falhos? E se ele escreveu lá uma baboseira, uma coisa, né? Vou inventar uma coisa que escrevi. E aí, como é que eu posso crer? Então, isso são dúvidas. No final mesmo, falou que ia ter o torta na cara, né? Então, são dúvidas que, se você não for suprido nessas dúvidas, você sempre vai, quando você sempre vir na igreja, você vai ficar com a sua cabeça assim dividida, você não vai conseguir receber inteiramente de Deus. E outra, esse negócio de Deus me falou, eu ouvi Deus, como que é isso? Eram as minhas dúvidas com a minha irmã. Então, a pessoa está lá e, de repente, vem uma voz na cabeça dela, porque a nossa cabeça, a nossa mente hollywoodiana, a gente fica esperando que uma caixa de som fale assim, né? Meu filho, eis-me aqui, coisas assim, não é verdade? Parece aquela luz, né? Apaga tudo, aí só aparece você naquele feixe de luz e Deus fala, eis que te digo. Né? Como que é Deus falar? Então, são coisas assim que, gente, eu não tenho tempo para falar tudo isso agora, tá? Mas são dúvidas que realmente me atrapalhavam muito e eu precisava tirar elas. É esse tipo de ajuda que eu ofereço a todos vocês. Tem coisa que talvez eu não vou saber responder também, a gente busca junto, não tem problema. Mas a questão é que, se você quiser, eu posso te ajudar nisso. Como que faz isso? A gente marca um dia para conversar, a gente marca um estudo para fazer na sua casa, se você quiser, não tem problema. Entendeu? É igual a gente está fazendo na casa da Lu, né, Lu? A gente marcou lá, a Lu falou, Toshi, eu tenho muitas dúvidas. Eu falei, então vamos marcar. Aí ela pegou a família toda, e a gente lá, ó, até 3 horas da manhã. Né? Haja café, né, Lu? Mas é uma bênção. Sabe, a gente conversou, a gente esclareceu. As primeiras foram bem cumpridas mesmo, porque tinha muita dúvida mesmo. E coisas dessas que eu estou falando. Mas depois elas vão sendo supridas. E outra, eles começaram a aprender a buscar em Deus também. Não é verdade? Isso é maravilhoso, porque aí, quando eles chegam na igreja, eles entendem melhor, conseguem absorver melhor, conseguem compreender melhor tudo que está sendo falado. E é essa ajuda que eu ofereço a qualquer um que quiser. Tá bom? Você pode contar comigo, com a minha família. Fora isso, tem a célula na minha casa, que é na sexta-feira. A gente faz a quarta-feira aqui na igreja, tem a oração, que você pode participar também, é culto de oração. Né? Domingo tem o nosso culto. Em breve, quem sabe, estamos orando para Deus nos dar a oportunidade de começar uma célula de sábado também, que aí as pessoas que não podem na sexta podem participar no sábado. Né? Então, tem a oportunidade. E fora isso, mesmo não tendo, nós estamos aqui para ajudar. Ah, Toshi, mas só que eu vou atrapalhar. Não atrapalha. Não atrapalha. Nós estamos aqui para isso mesmo. Tá bom? Então, se vocês quiserem, é só você nos procurar. Marca um dia, a gente vai lá na tua casa, conversar, trocar uma ideia, tomar um cafezinho, fazer uma amizade. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Tá bom? Glória a Deus.